É tarde. A casa está em silêncio. Todos os outros já adormeceram e, no entanto, aqui está você, ainda acordado, ainda carregando o peso de algo que não consegue nomear em voz alta. Você clicou neste vídeo porque o título falava de inveja e você sabe, lá no fundo do peito, naquela parte que aperta quando você pensa nisso, que algo tem pressionado a sua vida pelo lado de fora. Não é algo em que você possa apontar o dedo, não é algo que você possa provar, mas é um peso que o persegue, uma sensação de que cada vez que algo bom começa a crescer em suas mãos, o olhar de alguém recai sobre aquilo e murcha. Você não está imaginando. E o que você está prestes a ouvir neste vídeo não é uma superstição, nem um remédio popular, nem um truque com um objeto colocado ao lado da sua porta da frente. É algo muito mais antigo e muito mais poderoso. É o método que o próprio Padre Pio viveu e ensinou para lidar com o peso invisível da inveja, do ciúme e da má vontade alheia. E há uma coisa que ele entendeu sobre esta batalha que quase ninguém ensina hoje, uma verdade que muda tudo quando você finalmente a ouve. Eu a revelarei a você antes que este vídeo termine. Fique comigo. A hora é sua. Bem-vindo a este canal, meu amigo. Você encontrou o seu caminho até aqui na parte mais silenciosa da noite, e isso não é por acaso. Se esta é a sua primeira vez, saiba que este é um lugar onde as almas se reúnem para aprender os caminhos de Padre Pio, para rezar juntas e para atravessar as batalhas que ninguém mais vê. Antes de prosseguirmos, quero lhe pedir algo pequeno, mas importante. Escreva nos comentários, agora mesmo, as palavras Padre Pio, rogai por mim, e ao lado delas escreva o nome da sua cidade ou do seu país. Há outras almas acordadas nesta mesma hora, espalhadas pelo mundo. E quando virem o seu nome, elas o carregarão em suas orações esta noite. Depois, inscreva-se e ative o sino, para que da próxima vez que um ensinamento como este chegar, ele o encontre. E para as almas que sentem que esta noite não é uma noite qualquer, que algo está começando, deixei algo esperando no primeiro comentário fixado, logo abaixo deste vídeo. É o caminho completo de 21 dias. Contarei tudo sobre isso mais tarde. Por ora, apenas saiba que está lá. Deixe-me falar sobre o homem cuja sabedoria estamos seguindo esta noite. Seu nome antes de entrar na vida religiosa era Francesco Forgione. Ele nasceu no ano de 1887, em uma pequena aldeia chamada Pietrelcina, no sul da Itália. Ele não nasceu na riqueza, não nasceu com influência. Cresceu em uma família de agricultores, pessoas que trabalhavam a terra com as mãos e rezavam o rosário à noite, à luz de lamparinas. Quando ainda era jovem, entrou para a Ordem dos Capuchinhos e adotou o nome de Pio, e desde o início, sua vida foi marcada não pelo conforto, mas pelo sofrimento. Ficou doente por anos. Seu corpo era frágil. Os outros frades nem sempre o compreendiam. E então, em 20 de setembro de 1918, aconteceu algo que definiria o resto de sua vida e o tornaria um dos santos mais conhecidos e mais incompreendidos da história da Igreja. Ele recebeu os estigmas. As feridas de Cristo apareceram em suas mãos, em seus pés e em seu lado. Elas sangravam, causavam-lhe dor todos os dias e não desapareceram. Ele as carregou por 50 anos, até o dia de sua morte. Mas aqui está a parte de sua história que mais importa para o que estamos conversando esta noite. Padre Pio foi invejado. Foi invejado por pessoas dentro da igreja. Foi invejado por pessoas que deveriam ser seus irmãos. Foi denunciado. Foi investigado. Foi acusado de fraude, de decepção, de doença mental, de busca por atenção. As autoridades da igreja impuseram restrições a ele. Por um tempo, foi proibido de celebrar a missa em público. Foi proibido de ouvir confissões. Foi proibido de falar com os fiéis que vinham de todas as partes do mundo para vê-lo. Imagine só, um homem sangrando com as feridas de Cristo, instruído por sua própria igreja a silenciar. E o que ele fez? Ele obedeceu. Ele rezou. Não revidou com palavras. Não se defendeu em público. Ajoelhou-se em sua cela e ofereceu cada gota daquele sofrimento de volta a Deus. Ele sabia o que era ser alvo de inveja. Sabia o que era ter pessoas desejando a sua queda. E ele não desmoronou. Ele se fortaleceu.
O método que viveu durante aqueles anos sombrios é o mesmo método que vamos explorar esta noite. Agora, deixe-me falar diretamente com você, porque você não veio aqui a esta hora para ter uma aula de história. Você veio porque algo em sua própria vida foi tocado por esse mesmo peso invisível. Talvez você tenha notado que cada vez que começa a subir, algo o puxa de volta. Uma amizade esfria no momento em que sua vida melhora. Um membro da família que deveria celebrar suas boas notícias silencia, ou, pior, encontra uma maneira de diminuí-las. Talvez você tenha sentido a estranha sensação de estar sendo observado, não com amor, não com curiosidade, mas com um olhar que lhe deseja o menos. Talvez você tenha trabalhado mais do que qualquer pessoa ao seu redor e, ainda assim, descobriu que a recompensa vai para alguém que fez menos, mas sorriu para a pessoa certa. Talvez você tenha colocado todo o seu coração na construção de algo, um lar, uma família, um pequeno negócio, uma vida de paz, e assistido a tudo ser desfeito por palavras ditas pelas suas costas. Talvez a inveja venha de alguém tão próximo que você nem consegue dizer o nome da pessoa sem se sentir culpado. Um irmão, um pai, um amigo que você conhece desde a infância. Talvez você tenha tentado ser generoso, tentado incluí-los, tentado se diminuir para que eles não se sentissem ameaçados e não fez diferença. Quanto menor você se tornava, mais eles se ressentiam. Talvez você tenha ficado acordado nesta exata hora, olhando para o teto, perguntando-se o que fez de errado. Por que essa pessoa me deseja o mal? Por que minha felicidade parece causar dor a eles? E talvez, em seus momentos mais honestos, você tenha se perguntado se Deus está sequer prestando atenção, se suas orações por proteção chegaram a algum lugar. Quero que me ouça com clareza agora. O problema não é que sua fé seja pequena demais. O problema não é que você tenha falhado em rezar o suficiente. O problema não é que Deus tenha se afastado de você ou que você mereça o peso que está carregando. O problema é que ninguém nunca lhe deu um método. Ninguém nunca se sentou com você e disse: aqui está o que você faz, passo a passo, noite após noite, quando a inveja dos outros pressiona a sua vida. Disseram-lhe para rezar, e isso é verdade, a oração é o fundamento de tudo. Mas a oração sem estrutura é como uma chama, sem uma lamparina. Ela brilha intensamente por um momento e depois o vento a leva. Você acende uma vela na segunda-feira com todo o fogo do coração e na quinta-feira o fogo se apagou. E você se sente pior do que antes, porque agora acredita que nem mesmo a sua oração foi suficiente. Isso não é uma falha de fé. Isso é uma falha de método. E Padre Pio entendia isso melhor do que quase qualquer pessoa que já viveu. Ele passava mais de 12 horas por dia no confessionário. Ouviu as confissões de milhares e milhares de almas. Viu, repetidas vezes, o mesmo padrão. Uma alma vinha até ele cheia de sentimento, cheia de lágrimas, cheia de boas intenções. E essa alma ia para casa e rezava por 3 dias, talvez 4. E então o sentimento desaparecia, a oração parava e a batalha retornava pior do que antes. Padre Pio não repreendia essas almas. Ele as amava. Mas ensinou-lhes algo diferente. Ensinou-lhes que a oração não é um ato isolado, é uma disciplina. É uma vigília, da mesma forma que um guarda mantém a vigilância durante a noite. E a noite tem horas diferentes, e cada hora exige algo diferente de quem aguarda. Aqui está o que eu quero que você faça hoje à noite. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje à noite. Antes de fechar os olhos, encontre o canto mais silencioso da sua casa. Não importa quão pequeno seja. Uma cadeira ao lado de uma janela. Um lugar no chão onde ninguém vá perturbá-lo. Se você tiver uma vela, acenda-a. Se não tiver uma vela, use uma pequena luminária, qualquer coisa que lhe dê um único ponto de luz quente na escuridão. Sente-se. Coloque as mãos abertas sobre os joelhos, com as palmas voltadas para cima, como se estivesse pronto para receber algo. E comece com estas palavras, ditas suavemente, ditas com qualquer voz que lhe reste a esta hora. Padre Pio, você que carregou as feridas de Cristo por 50 anos, você que suportou a inveja dos homens e a suspeita de seus próprios irmãos, fique ao meu lado agora. Eu trago a você a minha batalha. Então,
Nomeie-a. Diga em voz alta, mesmo em um sussurro. Nomeie a pessoa, se houver uma pessoa. Nomeie a situação, se houver uma situação. Nomeie o sentimento. Se tudo o que você tiver for um sentimento, não tenha medo de ser específico. Padre Pio ouviu as confissões mais terríveis do mundo e não vacilou. Ele não vacilará diante da sua. Existem 3 movimentos dentro desta hora. O primeiro é o acendimento. Quando você acende aquela pequena chama e se senta, está fazendo algo que a maioria das pessoas nunca faz. Você está escolhendo estar acordado pela sua própria alma. Você está dizendo a Deus, eu estou aqui, eu não desisti. A chama é uma testemunha. Ela diz à escuridão que alguém nesta casa ainda está lutando. O segundo movimento é a nomeação. Você dá nome à batalha. Não fala em generalidades. Não diz, Senhor, ajuda-me com meus problemas. Você diz o nome. Você diz a ferida. Você diz o que tem pressionado a sua vida. Foi nisso que Padre Pio insistiu. Ele não deixava as almas que vinham até ele se esconderem atrás de palavras vagas. Exigia honestidade, porque a honestidade é o primeiro ato de entrega. E o terceiro movimento é a entrega. Depois de nomear, você libera. Você diz, eu coloco isso em suas mãos. Não sei como consertar, não sei como me proteger, mas você sabe, e eu confio em você mais do que confio no meu próprio entendimento. Então, você se senta em silêncio pelo tempo que conseguir. 1 minuto, 5 minutos, o tempo que o silêncio durar. E quando ele se quebrar, você faz o sinal da cruz e vai dormir. Essa é a primeira noite. Se você ainda está assistindo, se ainda está aqui a esta hora, quero que faça algo agora. Escreva uma palavra nos comentários. Apenas uma. Amém. Só isso. E então envie este vídeo para uma pessoa cuja luz você sabe que ainda está acesa esta noite. Alguém que está travando uma batalha sobre a qual não contou a ninguém. Alguém cujas forças estão se esgotando. Você não precisa explicar por que está enviando. Eles entenderão quando ouvirem as primeiras palavras. Agora deixe-me levá-lo mais fundo, porque a primeira noite é apenas o começo. 21 dias. Foi isso que Padre Pio entendeu como a medida de uma verdadeira vigília espiritual. Não 3 dias de paixão, não uma única noite de choro. 21 dias, porque a alma deve passar por 3 vigílias antes que a aurora chegue. A primeira vigília dura do dia 1 ao dia 7. Estes são os dias em que tudo parece vivo. Você se senta a cada noite, acende sua pequena chama, reza e sente algo. Sente a presença, sente o calor. Sente como se algo tivesse mudado apenas porque você decidiu começar. E esse sentimento é real. Não é uma ilusão. Mas não é o destino. É o combustível que o faz atravessar o portão. Muitas almas cometem o erro de acreditar que esse sentimento é a resposta em si. Não é. É a graça que lhe dá força suficiente para entrar na segunda vigília. A segunda vigília dura do dia 8 ao dia 14. E é aqui que quase todo mundo para. O sentimento desaparece. O calor se vai. Você se senta em seu canto, acende a chama, diz as palavras e nada acontece. O silêncio não é mais pacífico. Ele está vazio. Você começa a se perguntar se a primeira semana foi imaginação. Começa a se perguntar se está se enganando. A inveja contra a qual você está rezando parece ficar mais forte, não mais fraca. A pessoa cujo olhar o perturba parece mais presente, não menos. A situação que estava pressionando a sua vida pressiona com mais força. E aqui está a verdade que Padre Pio sabia e que quase ninguém ensina. Isso não é um sinal de que a oração falhou, é um sinal de que a oração está funcionando. O inimigo da sua paz não luta contra uma oração que não está fazendo nada. Ele luta contra uma oração que está atingindo o alvo. A escuridão pressiona com mais força, precisamente porque a luz está chegando mais perto. E a única coisa exigida de você na segunda vigília é a mesma que foi exigida de Padre Pio quando a igreja o silenciou. Fique. Não saia. Não pare. Sente-se. Acenda a chama. Diga as palavras, mesmo que não sinta nada, mesmo que as palavras tenham gosto de poeira em sua boca.
A vontade importa mais do que o sentimento. A disciplina importa mais do que a emoção. Esta é a vigília onde os santos são feitos, não nas horas brilhantes de consolação, mas nas horas cinzentas, quando a única coisa que resta é a decisão de permanecer. A terceira vigília dura do dia 15 ao dia 21. E algo acontece aqui que é difícil de descrever até que você tenha vivido. A luz chega à janela antes que o sol seja visível. Você começa a notar pequenas coisas. Uma conversa que deveria tê-lo ferido não fere. Uma memória que costumava apertar seu peito passa por você como água. Você dorme mais profundamente. Acorda com uma calma estranha que não tem explicação. A pessoa cuja inveja estava pressionando sua vida ainda está lá, mas o peso dela mudou. Não porque ela mudou, mas porque algo dentro de você se deslocou. Você está pisando em um terreno diferente. A inveja ainda existe, mas não consegue alcançá-lo como antes. Ela cai aos seus pés em vez de pousar no seu peito. E, em uma manhã, você acordará e perceberá que passou 21 noites na presença de Deus e que não é a mesma pessoa que começou. Isso não é mágica, isso não é superstição. É o que acontece quando uma alma mantém a vigília por 21 noites e se recusa a parar. Os sinais a serem observados nesta terceira vigília são silenciosos. Um sonho que traz paz, em vez de ansiedade. Uma palavra dita por um estranho que responde a uma pergunta que você carregava há meses. Uma porta que se abre sem que você a empurre. Um telefonema que você não esperava. Um pedido de desculpas que você já tinha desistido de esperar. Esses sinais não chegam com trovões. Eles chegam como a aurora chega, tão lentamente que você não consegue nomear o momento exato em que a escuridão terminou. Mas quando você olha para cima, o céu está claro e você sabe que algo aconteceu. E no dia em que nada acontecer, quando você se sentar em seu canto, acender sua chama, rezar e não sentir absolutamente nada, e não ver absolutamente nada, esse é o dia mais importante de todos. Esse é o dia em que sua fé não está apoiada em evidências. Esse é o dia em que sua fé é pura. E esse é o dia que move montanhas. Imagine uma mulher que encontrou este canal em uma noite muito parecida com esta. Ela não estava dormindo. Não dormia bem há meses. O motivo não era doença nem estresse no sentido comum. O motivo era uma irmã, sua própria irmã. Elas cresceram na mesma casa, compartilharam o mesmo quarto, rezaram as mesmas orações antes de dormir quando crianças. Mas em algum ponto do caminho, algo mudou. Toda vez que essa mulher conquistava algo, sua irmã diminuía a conquista. Toda vez que ela compartilhava boas notícias, a irmã encontrava um jeito de voltar a conversa para si mesma. Ou pior, sugeria que a boa notícia não era tão boa quanto parecia. Quando essa mulher comprou sua primeira casa, a irmã perguntou em quanta dívida ela estava. Quando o filho dessa mulher ia bem na escola, a irmã mudava de assunto. Nunca era uma única grande crueldade. Eram 1000 pequenas crueldades, tão pequenas que ela nunca conseguia explicá-las a mais ninguém sem parecer mesquinha. Mas o peso era real e estava crescendo. Ela começou às 21 noites. Na primeira semana, chorava toda vez que se sentava. Nunca tinha nomeado a dor em voz alta antes. Nunca tinha dito, minha irmã me inveja, e isso está partindo meu coração. As palavras pareciam uma traição. Mas ela as disse, no escuro, para a pequena chama à sua frente e para o santo a quem estava pedindo ajuda. A segunda semana foi mais difícil. Não sentia nada. Pensou em parar. Perdeu 2 noites e voltou na terceira. Sentou-se e disse, não sinto você aqui, mas eu estou aqui e isso é o suficiente. Na terceira semana, algo mudou. Não na irmã, nela. Ela descobriu que podia se sentar à mesa com a irmã e sentir compaixão em vez de dor. Descobriu que as palavras que costumavam cortá-la passavam por ela sem deixar ferida. Não entendia como tinha acontecido. Não tinha confrontado a irmã. Não tinha estabelecido um limite com um discurso. Tinha simplesmente se ajoelhado no escuro por 21 noites e entregue o peso a alguém mais forte do que ela. E o peso foi retirado.
Não de uma só vez, não com um único momento dramático, mas de forma constante e silenciosa, como a noite dá lugar à manhã. Agora quero falar com você sobre o caminho em si, porque tudo o que lhe dei neste vídeo é real, é seu e é gratuito. Você poderia começar hoje à noite com nada além de um canto silencioso e uma vela. Mas eu não seria honesto se não lhe dissesse isto. O caminho completo de 21 dias tem curvas que são difíceis de navegar sozinho. A quarta noite é onde a maioria das pessoas para, porque o sentimento das 3 primeiras noites começa a desaparecer e a mente começa a dizer que isso não está funcionando. A 8ª noite é onde chega a segunda onda de resistência. A 12ª noite é onde surgem as dúvidas mais profundas, aquelas que não são sobre o método, mas sobre se Deus ama você de fato. E sem um guia, sem uma estrutura dia após dia que lhe diga exatamente o que rezar, exatamente o que fazer e exatamente o que esperar, a maioria das almas não consegue chegar ao fim. Foi por isso que criei o guia. Chama-se Os 21 Dias com Padre Pio. O método secreto do santo para batalhas e milagres. Ele está esperando por você agora no primeiro comentário fixado, logo abaixo deste vídeo. O primeiríssimo. Deixe-me dizer o que há lá dentro. É um caminho dia após dia, 21 dias. Uma prática curta para cada dia, construída sobre a mesma disciplina que Padre Pio viveu. Ele lhe dá as orações exatas a serem ditas e a ordem para dizê-las. Diz o que fazer nos dias em que nada parece acontecer, quando o silêncio é pesado e a dúvida é alta. Descreve os sinais de que a resposta já está se movendo, mesmo quando você ainda não consegue ver. Inclui uma página de registro escrito, um lugar onde você anota o que percebe a cada dia, porque a alma esquece o próprio progresso se não o escrever, e contém uma seção para as batalhas mais difíceis, aquelas sobre as quais uma pessoa não consegue falar em voz alta. Aquelas que são dolorosas demais, privadas demais ou complicadas demais para compartilhar até com as pessoas mais próximas. Este guia é para a alma que está pronta, não para a alma curiosa, não para a alma que quer experimentar algo novo por entretenimento. É para a alma que chegou ao fim de suas próprias forças e está disposta a passar 21 noites na companhia de um santo que sangrou por 50 anos e nunca parou de rezar. Não é para todos, mas se você ainda está assistindo a este vídeo a esta hora, se as palavras que eu disse tocaram algo dentro do seu peito que você não consegue nomear, então ele pode ser para você. Abra o primeiro comentário fixado, logo abaixo deste vídeo, agora mesmo que em outra janela, para não perdê-lo quando o vídeo terminar. Deixe-me responder às dúvidas, porque eu sei que elas estão aí. Posso senti-las da mesma forma que se sente o ar frio através de uma janela aberta, apenas uma fresta. Você está pensando, não tenho tempo para isso. Ouça-me. A prática diária é curta, não é uma hora de ritual complicado. São alguns minutos de oração focada e deliberada, feita no mesmo canto, na mesma hora, com a mesma chama. Se você tem tempo para ficar acordado se preocupando, você tem tempo para isso. Você está pensando, já tentei outras coisas, eu sei que já. Novenas que você começou e não terminou. Livros de oração que você abriu uma vez e deixou de lado. Promessas que fez a Deus em um momento de desespero e esqueceu na semana seguinte. Nenhuma dessas coisas lhe deu uma ordem, uma estrutura, um caminho que o conduzisse através dos dias difíceis, em vez de deixá-lo sozinho neles. Isto é diferente porque tem uma forma. Você está pensando, posso fazer isso sozinho sem um guia. Você pode. E a maioria das pessoas que tenta para no quarto dia. Isso não é um julgamento. É uma verdade que vi se repetir centenas de vezes. O guia existe porque o quarto dia existe. E aqui está a verdade honesta sobre a urgência. Não vou dizer que esta oferta desaparece à meia-noite. Não vou dizer que o preço muda amanhã. O que vou lhe dizer é o seguinte: a batalha que você está carregando esta noite não está esperando. A inveja que está pressionando a sua vida não está tirando folga enquanto você decide. O peso que você sentiu quando abriu este vídeo é o mesmo peso que sentirá amanhã à noite se nada mudar.
E a diferença entre a alma que começa hoje à noite e a alma que diz talvez na semana que vem são 21 dias. 21 dias de uma vida que nunca será vivida duas vezes. Hoje à noite você está acordado. Hoje à noite você está aqui. Hoje à noite a chama ainda está queimando. Não deixe esta hora passar sem fazer algo com ela. Agora, deixe-me falar sobre as perguntas que sei que estão se formando em sua mente, porque estas são as perguntas que toda alma faz antes de começar, e elas merecem respostas honestas. E se eu perder um dia? Você retoma na noite seguinte. Não começa de novo do primeiro dia. Não se pune. Você se senta, acende a chama e continua de onde parou. A graça não é um teste em que você reprova se errar uma questão. E se eu não sentir nada? Então você está na segunda vigília, e a segunda vigília é a mais importante. Não sentir nada não é a ausência de Deus. É a presença de Deus em uma forma que suas emoções ainda não conseguem reconhecer. Continue. E se piorar antes de melhorar? Pode ser que sim. O próprio Padre Pio passou por períodos em que seu sofrimento se intensificava antes da consolação chegar. A escuridão empurra com mais força logo antes da aurora, porque sabe o que está por vir. Não confunda a pressão com um sinal de que deve parar. É um sinal de que deve aguentar firme. E se eu não puder rezar em voz alta onde moro, então reze em silêncio. Deus não precisa de volume. Ele precisa de sinceridade. Você pode rezar todo este caminho no sussurro mais baixo, ou sem voz nenhuma, apenas com o movimento dos lábios e a intenção do coração. E se o meu pedido não for atendido da forma que pedi, então será atendido de uma forma melhor do que a que você pediu, mesmo que leve tempo para você perceber. Padre Pio aconselhava as almas a confiarem que a resposta de Deus é sempre maior do que o nosso pedido. Reze, espere e não se preocupe. Há algo que lhe prometi no início deste vídeo. Eu disse que há uma coisa que Padre Pio entendeu, sobre a inveja que quase ninguém ensina. Aqui está. A inveja não consegue sobreviver em uma alma que está totalmente ocupada pela gratidão. A razão pela qual a inveja pressiona a sua vida não é porque você está amaldiçoado. Não é porque alguém colocou uma intenção sombria sobre você. É porque o coração humano, quando olha para a boa fortuna de outra pessoa, sem estar enraizado em seu próprio relacionamento com Deus, começa a doer com uma fome que não tem nome. E essa fome se expande. Ela toca a vida dos outros, pressiona a paz alheia. Você não pode controlar o coração de outra pessoa, não pode remover a inveja do olhar de outrem, mas você pode preencher a sua própria vida tão completamente com a presença de Deus que a inveja, quando chegar à sua porta, não encontrará lugar para pousar. É isso que as 21 noites fazem. Elas não lançam um feitiço, elas não constroem um muro, elas preenchem você. Preenchem-no tanto que o peso do ressentimento alheio escorrega de você, como a chuva escorrega de uma janela. Padre Pio não ensinava as pessoas a temerem a inveja. Ele as ensinava a superá-la. Ensinava-as a se tornarem tão profundamente enraizadas na oração que as tempestades na superfície não conseguissem atingir o lugar onde viviam. É por isso que o título deste vídeo falava em colocar algo na entrada da sua casa. Não uma pimenta. Não um amuleto, não uma superstição. O que você coloca na entrada da sua casa é uma prática, uma disciplina, uma decisão de manter a vigília. Você coloca 21 noites de oração fiel no limiar da sua vida, e a inveja que tem pressionado você descobre que a porta não está mais desprotegida. O guarda não é um objeto. O guarda é a sua alma, acordada e vigilante, e preenchida com a presença daquele que disse: reze, espere e não se preocupe. Agora, se você ainda está aqui, se permaneceu em cada palavra, quero que faça estas coisas, suavemente, uma de cada vez. Primeiro, escreva sua intenção nos comentários. Não para mim. Para a comunidade de almas que estão acordadas nesta mesma hora, que verão suas palavras e as carregarão em sua própria oração esta noite. Escreva o que você está pedindo para Padre Pio ajudá-lo. Escreva o nome da sua cidade ou do seu país. Deixe-se ser visto. Segundo, se você ainda não se inscreveu, faça-o agora
e ative o sino para que, da próxima vez que um ensinamento como este chegar, ele o encontre, especialmente nas noites em que você mais precisar e não pensaria em procurar por conta própria. Terceiro, pense em uma pessoa em sua vida cuja luz você sabe que ainda está acesa esta noite. Uma pessoa que está carregando uma batalha em silêncio. Envie este vídeo para ela. Você não precisa explicar. As palavras farão o que as palavras fazem quando chegam na hora certa. E quarto, abra o primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo, o primeiríssimo comentário que vir. É lá que, os 21 dias, com Padre Pio, o método secreto do santo para batalhas e milagres, está esperando por você. Abra agora, mesmo que em outra janela, para que quando este vídeo terminar, você não fique no escuro se perguntando onde encontrá-lo. Lembre-se da pequena chama do início deste vídeo, aquela que pedi para você acender quando se sentasse no canto mais silencioso da sua casa. Aquela chama ainda está queimando. Ela queimou através de cada palavra que eu disse, e agora está queimando por você. Não como um símbolo, não como uma metáfora, como um fato. Em algum lugar neste mundo adormecido, nesta exata hora, uma chama está acesa em um canto onde uma alma decidiu começar. E essa alma, hoje à noite, é você. Você não chegou a este vídeo por acidente, não ficou acordado até esta hora por acaso. Algo o chamou aqui. Algo que conhece o seu nome, que conhece a sua batalha, que conhece o peso que você tem carregado em silêncio. E esse algo não terminou com você. Está apenas começando. Padre Pio passou 50 anos sangrando por feridas que o mundo não conseguia explicar. Passou décadas sob suspeita da própria instituição que tinha dado a vida para servir. Sentou-se no confessionário por mais de 12 horas por dia, ouvindo a dor de milhares, absorvendo-a, oferecendo-a, transformando-a em oração. E através de tudo isso, através de cada ferida, cada acusação e cada noite silenciosa em sua cela, ele se apegou a uma verdade. Reze, espere e não se preocupe. Isso não é um clichê. Não é um sentimento de cartão de felicitações. Esse é o grito de guerra de um homem que sangrou e não quebrou. E hoje à noite, no silêncio desta hora, com a casa adormecida ao seu redor e a chama ainda queimando à sua frente, essas palavras são o presente dele para você. A inveja que tem impressionado a sua vida não tem a última palavra. O olhar que tem pesado sobre a sua paz não é dono do seu futuro. O silêncio que você tem carregado não define você. Você está aqui. Está acordado. Está disposto. E essa disposição, esse pequeno ato de permanecer acordado quando tudo em você queria dormir, esse é o começo de algo que 21 noites tornarão inabalável. Não deixe esta hora passar. O primeiro comentário fixado está logo abaixo deste vídeo. O guia está lá. O caminho está lá. E o santo que o percorreu antes de você, que sangrou e rezou, e nunca parou de acreditar que a aurora viria, está lá também, esperando que você comece. Hoje à noite não é apenas mais uma noite. Hoje é a noite em que você para de carregar isso sozinho. Hoje é a noite em que você acende a chama, nomeia a batalha e a entrega àquele que nunca perdeu uma alma que veio a ele com honestidade. Padre Pio está esperando. A hora é sua. A chama é sua. E antes de fechar os olhos, faça mais uma coisa por mim. Escreva nos comentários as palavras Padre Pio, rogai por mim e o nome da sua cidade, para que cada alma lendo essas palavras nesta mesma hora possa segurar o seu nome em silêncio. Inscreva-se e ative o sino, para que da próxima vez que um ensinamento como este chegar, ele o encontre. E se houver alguém em sua vida cuja luz você saiba que ainda está acesa esta noite, alguém lutando contra algo sobre o qual não falou, envie este vídeo para essa pessoa. Deixe-a saber que não é a única acordada. Agora vá para o primeiro comentário fixado, logo abaixo deste vídeo. Abra-o antes de guardar o celular. Deixe que hoje seja o primeiro dia. Deixe que a chama que você acendeu nesta hora seja a primeira chama de 21. E quando a aurora chegar, e ela virá, você olhará para trás para esta noite e saberá que foi a noite em que tudo, silenciosa, suave e irreversivelmente,
começou a mudar. Que a paz de Deus repouse sobre o seu lar. Que as orações de Padre Pio cubram cada canto onde a inveja outrora se infiltrou. Que a chama que você acendeu hoje ainda esteja queimando quando amanhã o encontrar. E que você nunca mais se pergunte se o céu o ouviu, porque hoje à noite, alma amada, o céu se inclinou para perto. Vá em paz. A aurora está mais próxima do que você imagina.